Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa Plantão Médico. Esse programa que é muito gratificante para nós, né, levar informações a todos os ouvintes onde chega o sinal da Aranãs, né? Nós queremos aqui estar trazendo assim, informações concretas, de forma simplificada, chegando assim para que todos possam entender simplificadamente o que significa aquela doença ou aquela patologia, aquele problema. Semana passada a gente falou dos aneurismas intracranianos. Hoje nós vamos falar do traumatismo crânioencefálico e hematoma estedural. Gente, como tem crescido a frequência de traumatismo craniano. É impressionante. Esses acidentes de moto estão se multiplicando numa velocidade doida. Parece que o pessoal acha que está com o capacete, que aquilo é segurança, né? Muitas vezes o capacete é o primeiro que sai fora. No bate, que ele pula longe, chega lá, além de outras partes do corpo, membros, órgãos internos do abdômen, vem a cabeça. A cabeça bate no asfalto, bate na terra, bate onde seja que for, vem um trauma craniano, coisa grave. Principalmente acidente de moto, mas também acidentes de carro e outros acidentes, né? Então o trauma craniano está ficando frequente e isso leva a uma situação complicada. A pessoa tem que internar, tem que ficar vários dias, pode morrer na hora, pode ter sequelas, ficar numa situação de acamado permanente, né? Precisa de cuidados médicos. Isso é uma situação que realmente a gente fica preocupado com o que pode acontecer, né? Com o paciente. O hematoma extradural ocorre em decorrência de um trauma crânioencefálico. Quer dizer, a pessoa cai ou bate a cabeça, né? E se caracteriza pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Quer dizer, o sangue, nesse caso, não vai para dentro do cérebro. Ele vai entre o cérebro e o crânio. Então está presente em mais ou menos 5% dos traumas cranianos. Esse hematoma chamado extradural. Quer dizer, o hematoma que está fora da dura mater. A artéria se rompe, né, no trauma craniano e o hematoma fica ali logo abaixo da tábua óssea, entre o crânio e o cérebro, né? Geralmente não há perda de consciência, ou às vezes ela ocorre por um período muito breve. A pessoa tem um acidente, aquele bate na cabeça, ela perde a consciência por um período breve e na maioria das vezes recupera a consciência, né, e vai para o hospital. Esse é que é o problema. Chega no hospital, ele é dispensado, né? Às vezes o hospital atende ali, achando que o trauma foi simples, né? E manda o paciente para casa, né? Pouco tempo após o acidente. Isso não é correto. É preciso que o trauma craniano, o paciente fique no hospital, porque muitas vezes ele tem uma perda de consciência, ou às vezes nem perde a consciência com o trauma craniano, e recupera a consciência, fica bom, às vezes durante horas, e depois, minutos, horas, até 24 horas depois, começa a aparecer os sintomas. Aí sintomas de compressão cerebral, porque no início o hematoma era pequeno, aí vai sangrando, vai comprimindo o cérebro. Na hora que comprime o cérebro, vem os sintomas. Então, hematoma, trauma craniano, tem que ficar no hospital, tem que ficar internado, no PA, em observação, porque pode, dentro das primeiras 24 horas, aparecer sinal de complicação por compressão, formação do hematoma, né, extradural, e compressão do cérebro. Então isso pode ocorrer até 24 horas depois. Aí isso é chamado de intervalo lúcido, vamos dizer assim. Quer dizer, a pessoa tem o hematoma, tem o sangramento na cabeça, mas tem aquele período lúcido, ou seja, um período livre, presente em mais ou menos 30% dos casos de hematoma extradural. Quer dizer, as pessoas passam por uma fase de trauma, depois fica bom ali, algumas horas, às vezes até um dia, e logo após começa a ter a situação de compressão intracraniana, né? Cerebral.
Aparece então a dor de cabeça. A pessoa começa, dor de cabeça, a dor não passa. E essa intensidade da dor de cabeça é progressiva, né? Ela vai só aumentando. Começa o paciente a ficar meio agitado, uma agitação psicomotora, aquela coisa, eu não estou doente, eu quero ir embora, eu quero sair, arranca soro, né? E às vezes, nessa hora, erroneamente, né, pode sedar o paciente. Isso é errado. O paciente está ali por causa de um sangramento cerebral que ele está se agitando. Então aquilo não é um estresse, não é ansiedade, não é um piti, como vulgarmente é chamado. O paciente está ali num quadro de hemorragia intracraniana. Então não é hora de sedar o paciente. Se você sedar o paciente, você complica o caso. Em seguida, então, vem a sonolência, o hematoma vai aumentando, vem a sonolência, o torpor, ele fica muito confuso e entra em coma e pode até morrer, se não for, né, medicado, se não for tratado corretamente, que é um tratamento cirúrgico, né? Durante essa fase de evolução mais ou menos rápida, de comprometimento do sensório, né, ficar confusão mental, etc., alguns sinais localizatórios comumente ocorrem. Então a gente olha por o olho do paciente, geralmente a anisocoria, ou seja, a pupila é mais dilatada de um lado que do outro. Emparesia, quer dizer, ele fica com um lado meio, você faz aquela pesquisa de força muscular, de um lado, ou ele está totalmente paralisado, ou um braço ou uma perna, ou então paralisado o lado inteiro, ou então ele está com a força bem diminuída do lado, mostrando que o cérebro está comprometido do lado contralateral. Por exemplo, se está fraco do lado esquerdo, é sinal de que o hematoma é do lado direito. Nessa fase, ocorre a bradicardia, porque está havendo uma hipertensão intracraniana, né? A pressão arterial eleva, alteração respiratória, né? Aí a pouco, se não for resolvido, há uma compressão do bulbo, né? Do tronco cerebral, o paciente entra em apneia, não respira mais, midríase bilateral, as pupilas dilatam, né, completamente de um lado e do outro, parada cardíaca e morte cerebral. Quer dizer, veja como esse problema é grave. O paciente pode morrer, né, dessa forma, o hematoma sempre, né, aumentando, comprimindo o cérebro, comprime o tronco cerebral, dá uma parada respiratória, o paciente morre. Então esse hematoma se forma mais comumente pela ruptura da artéria meníngea média. Quando é no trauma craniano, tem uma artéria que chama meníngea média, né, que passa bem aqui logo perto da orelha, subindo em direção alto do crânio, né? Essa artéria meníngea média é a que mais se rompe. E também as veias meníngeas da região temporal, né? Mas o que ocorre é isso, da região temporal ou de um lado ou de outro. O diagnóstico clínico deve ser confirmado pela tomografia. A tomografia é um método padrão ouro para confirmar esse hematoma hematoma extradural de forma muito nítida. Porque aparece a imagem, né, daquela falha ali o sangue, onde o sangue ocupa, né? Você não vê massas encefálicas, você vê ali o espaço ocupado pelo sangue. Então a tomografia é um método padrão ouro para descobrir, para fazer o diagnóstico. A solução é sempre cirúrgica. Não tem jeito de ficar tratando clinicamente o hematoma. Se ele for grande, então, você tem que operar. Quando o paciente é operado, em coma profundo, ele evolui mal. Você já chega com sinais de sofrimento cerebral, é um problema. Quando operado a tempo, né, hábil, ele evolui bem. E o mais importante, sem sequelas. Se tirar o hematoma imediatamente, ele evolui sem sequelas. O paciente fica bom e recuperado completamente. O hematoma extradural deve ser reconhecido rapidamente pelo médico, exatamente para não perder o paciente, para não haver sequelas. Porque é pela sua ação efetiva e rápida que o paciente é salvo, né? Então, tem que ser um atendimento rápido, tem que ser um atendimento consciente. O médico tem que estar no centro de emergência preparado para isso e sempre está. Contudo, nas melhores estatísticas, a mortalidade gira em torno de 25% no caso de hematoma extradural, devido ou ao atraso de atendimento ou então à falta do diagnóstico, né? Então é preciso diagnosticado corretamente através de uma tomografia. E onde não tiver tomografia, tem que mandar para outro centro para fazer o diagnóstico e operar e resolver o caso. O paciente ficará completamente recuperado e voltará à sua vida normal.
Então o diagnóstico bem feito, tratamento bem feito, resolve o problema do paciente em qualquer situação e nesse caso aqui também do hematoma extradural. Era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.